Graça e a paz, povo de Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Você que não me conhece, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu quero te convidar a louvar e engrandecer o santo nome de Jesus junto comigo. Esse que vos fala é o missionário Alessandro. E hoje, nesta manhã do dia 2 de abril, ou qualquer que seja o dia que você nos assiste, nós vamos começar a meditar e a aprender sobre o maior livro que foi deixado para nós. Nós vamos começar a meditar sobre a escola bíblica. Essa é uma série de livros que vai nos acompanhar ao longo desse trimestre, desses 3 meses. E eu quero que você cresça junto comigo. Terça-feira nós vamos ter um novo vídeo, um novo trabalho, um novo propósito. E eu quero que você nos acompanhe nessa jornada juntos a aprender um pouco mais da palavra de Deus e aplicar ela no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Olha, nós vamos usar o material na CPAD, tá? Da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Nós vamos começar com a lição de adultos nesse trimestre. No futuro nós vamos trabalhar com jovens e também adolescentes. E o tema desse trimestre é o relacionamento em família, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, se você já notou, mas a família, ela é o instrumento, ela é a instituição que vem sendo mais atacada nesse novo século, nesse novo milênio, como as pessoas têm falado. E é sobre isso que a Assembleia de Deus, junto com esse material, que talvez seja a escola bíblica mais ensinada, tem o objetivo de te mostrar como ela é importante para a sociedade, como Cristo nos ensina a lidar com esses desafios e como a palavra de Deus nos ensina a mostrar tudo isso. Tu sabe, tu que me assiste, tu que conheces, que a família é a célula máter da sociedade. A sociedade nasce a partir de uma família constituída no plano de Deus. Ela é um projeto de Deus. Lá em Efésios, se não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente se propõe a orar pela família, a primeira coisa que Deus libera do céu é prosperidade. E outras traduções vão falar até de fartura. Mas nós não estamos preocupados com isso no momento. Nós queremos te ajudar a vencer, junto com essa lição, tudo que envolve a vivência da família. Uma família que está alicerçada na palavra de Deus, ela consegue vencer todos os desafios que se levantam, todas as discórdias, todas as setas contrárias do inimigo. Ela consegue vencer as desarmonias, as artimanhas malignas que são levantadas, até situações que o inimigo usa para tentar destruir um relacionamento. Eu não tive a sorte de crescer num lar evangélico, mas vendo famílias como exemplo que eu tenho no dia de hoje, que cresceram e viveram no lar evangélico e criam seus filhos nos lares evangélicos, nos lares cristãos, permeados na palavra de Deus, nós conseguimos ver como aquela família demora muito para se abalar. Eu não vou dizer que ela não se abala, mas como ela está firme e alicerçada numa rocha chamada Palavra de Deus e num verbo chamado Jesus. Você, se não me conhece, eu sou o missionário Alessandro, vou me apresentar novamente. Eu quero que você acompanhe essas aulas junto comigo ao longo desse trimestre. Curta, compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você conseguir. Talvez dentro de um pouco tempo isso se torne, não tenho vergonha de dizer, a minha única fonte de renda. Eu sou missionário em tempo integral nesse momento e sirvo aqui na Costa Dourada, no extremo norte de Alagoas. Eu quero te convidar a entrar na primeira lição desse trimestre, onde eu vou aprender sobre a minha casa, a minha futura família. Você vai aprender, você estará comigo. Olha, eu não uso a revista no momento porque eu faço todo um apontamento aqui, né? Eu pego ela só para ler e depois faço um apontamento dos pontos importantes e é esses pontos que eu vou compartilhar com vocês, certo? O tema da lição central é quando a família age por conta própria. Isso não serve só para a família, mas serve para mim e por você, para você que me assiste. Quais são os problemas que isso nos gera quando nós queremos agir por impulso, sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro, sem pensar nos planos de Deus, que Deus tem para a nossa vida, melhor falando. Quais as consequências desses atos e como é difícil quando a gente age por conta própria. Nossa lição vai rodar hoje no livro de Gênesis. Eu estou usando uma Bíblia Almeida Revista Comentada, é a que eu mais gosto, a tradução que eu mais gosto. E o texto áureo está lá em Gênesis 17, 19, que diz assim: E disse Deus:
Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará de seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Deixa eu te falar algo. O concerto que Deus vai realizar através de você, como a gente consegue entender desde já, vai perdurar por todas as gerações futuras. Deus tem algo grande para realizar na sua casa e Ele vai mostrar como a sua família, se você não tem ainda família, como Deus vai te preparar para você ter um lar abençoado e uma família próspera. A verdade prática de hoje, o que resume toda a nossa lição é: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Olha, a leitura bíblica hoje, eu sempre vou ler a leitura bíblica, mesmo que ela já está na sua lição, mesmo que você já fez ao longo da semana, mas eu sempre vou ler a leitura bíblica que vai nortear essa lição. Hoje ela está dividida em duas partes, Gênesis 12, de 1 ao 3, que é quando Deus faz aquela promessa para Abraão e que nós já conhecemos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos para a segunda lição, segunda leitura que complementa essa lição, Gênesis 16, do 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu a Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha, a lição vai ser focada na família de Sarai e Abraão. Sarai e Abrão, perdão. Eu vou manter na primeira grande parte dessa lição e durante muito tempo essa primeira nomenclatura. Por quê? Para a gente entender que há algo antes da promessa, quando a família se precipita, e há algo depois da promessa. Então eu vou manter esses nomes de Sarai e Abrão, e depois vou para Sara e Abraão. Eu quero que você entenda e que você vai ver isso ao longo da lição, que quando a gente se precipita, a gente atrasa a bênção de Deus, certo? Então, o norte dessa lição hoje vai ser essa família na primeira parte dela, quando ainda era Abrão e Sarai. Eu quero que você me acompanhe nessa manhã. O primeiro tópico, antes de adentrarmos no primeiro tópico, mas na introdução no dia de hoje, a gente precisa saber, né, os pontos fortes de cada personagem, como também as suas fraquezas e erros. E vale lembrar que Abraão, agora sim nós vamos chamar ele, é o personagem bíblico mais conhecido na Bíblia Sagrada. Do longo todo mundo, Abraão, cumprindo as promessas da descendência de Deus, ele é mais conhecido do que o próprio Jesus. Se você pesquisar na Bíblia o nome Abraão, você vai ver mais resultados do que o próprio nome Jesus no Google, perdão. Abraão é o personagem bíblico mais conhecido perante toda a humanidade. Amém? Vamos lá. Abraão ele teve uma fé que agradou a Deus, ele teve um ponto forte, porque toda vez que Deus liberou uma promessa para ele, ele nunca questionou, ele acreditou e agarrou. Mesmo ele tendo esse escorregão com Agar, a egípcia, dando ao ouvido, que a gente vai ver lá para frente, a voz da sua esposa. Mas ele foi um homem temente a Deus. Ele se tornou fundador da nação dos judeus, não só dos judeus, como também dos árabes. Ele é tido como o fundador. Não somente foi um pai atento, que cuidou de sua própria família, como ofereceu hospitalidade a outras pessoas. Nós sabemos da passagem de Sodoma e Gomorra, quando os anjos vêm o visitar, o que acontece, não só para ele, como também Ló, quando ele leva ele da casa de seus pais
para a terra que Jesus está mostrando. Mesmo Deus mandando ele sair sozinho, ele leva alguém com ele. Ele é prolixo, cuida de alguém. Foi um fazendeiro e criador de animais muito bem sucedido. Aonde ele passou, ele foi abençoado. Por quê? Ele foi temente a Deus e ouviu as suas orações. Nós estamos vendo também aqui Sarai, tornou-se mãe de uma nação e é a primeira mulher que é narrada na galeria de Horário da Fé. Ela é tida como a mãe de uma nação abençoada, de uma nação judia, né? Esses são os pontos fortes desse personagem. De ponto fraco, a gente vai ver que Abraão, sob pressão, né, ele negou a verdade, ele escondeu Sara várias vezes, por 2 vezes, dizendo que ela não era sua esposa, com medo de perdê-la. E a gente sabe que isso é um ponto fraco. Sob pressão, ele cedeu. Sob a pressão de ter um filho, sob a pressão da sua esposa, ele preferiu Agar, a egípcia, tentando dar um jeito na situação de Jesus, na situação que Deus, tinha entregado para ele, né? Já Sarai, ela tem um ponto fraco, porque na dificuldade ela deixou de crer na promessa que Deus tinha liberado, porque Deus liberou uma promessa não só para Abraão, mas para sua casa também. Tentou solucionar um problema que aos olhos do homem ela não podia gerar, e ela tentou solucionar isso às mãos carnais, e ela gerou um erro, um problema para toda a sua casa, para toda a sua parentela, né? E o que a gente toma de lição de tudo isso, né? Que a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas, né? Nós vimos os pontos fracos e fortes de cada um personagem dessa família, e a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque as consequências não são só para um tempo presente, também são para um tempo futuro, para um tempo que ainda irá se cumprir. As consequências dessa escolha, elas perduram até os dias atuais. E tem uma guerra sem fim, e se você pesquisar a guerra entre judeus e árabes, ainda é fruto desse erro que Abraão cometeu. Então eu quero te falar que as escolhas não são só para esse tempo presente, elas vão se seguir daqui para frente e daqui para tudo. Amém? O que a gente tira de lição para isso tudo da vida de Abraão? Deus deseja dependência, confiança e fé nele, e não fé na nossa capacidade de agradá-lo. Desde o princípio, o plano de Deus foi dar-se a conhecer a todas as pessoas. E quando a gente ora para Sarai, Deus responde à fé, mesmo em meio ao fracasso e ao erro. Sara errou, mas Deus cumpriu a sua promessa. Abraão errou quando cedeu à vontade de Sara, mas Deus cumpriu a sua promessa. Eu quero te falar que independente da sua falha, independente do seu erro, Deus, ele vai cumprir a promessa que tem para você. Vamos lá. O primeiro ponto da lição é Deus faz uma promessa a Abraão. Nós acabamos de ler qual foi a promessa. Sai dessa terra, sai da casa dos seus pais, porque tu vai ter uma nação próspera, tu vai ter uma nação bênção e vai ter uma grande descendência. Só que quando ele está ali, ele já está com 75 anos, aos olhos atuais, uma idade avançada. Para aquela época, nem tanto, mas para os dias atuais, uma idade extremamente avançada. E ele está deixando o seu ambiente seguro para ir para um lugar que ele não conhece, mas ele está tendo fé. Olha, no verso 15, né? No capítulo 15, Deus vai prometer a ele um herdeiro. E ele vai dizer, como eu posso gerar? Como é que eu vou gerar isso? Olha a minha idade, olha a minha situação. Deus não quer que você olhe para a sua situação. Possa ser que para os olhos dos médicos, para os olhos dos juízes, a sua situação não tenha jeito. Mas se Deus se prometeu, ele não volta atrás. Ele não está olhando para agora, para a sua situação presente. Ele está olhando para aquilo que tem reservado para você. Lembra quando Jeremias escreve cartas para o povo que está exilado? Qual é a carta que Deus manda ele escrever? Só eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de guerra. Pensamento de alegria e não de tristeza. Porque tem um novo futuro de esperança te esperando. Então Deus está dizendo, olha, para de olhar para a sua situação presente. Acredita em mim, porque eu tenho algo da promessa para te entregar. Algo que você ainda não vê. Mas é um pensamento de esperança. Um pensamento próspero. Olha, só que o processo, ele faz parte da caminhada. A espera, ela é significativa e a gente começa a entrar no ponto 1, ponto 2, que é quando a gente começa a duvidar. A gente começa a entrar numa crise de fé. Por quê? Porque a gente vai começar a olhar como Abraão olhou e Sarai olhou para as situações do nosso dia a dia, para a nossa realidade. E a gente começa a entrar numa crise, de um paradoxo que minha mulher é estéril, a gente não consegue gerar, a gente não consegue mais conceber. Olha o capítulo 15 de Gênesis, o que vai nos mostrar e o que vai nos relatar dessa história, dessa família
abençoada. Então disse Abraão ao Senhor Jeová: o que me hás de dar? Pois ainda não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tendes dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a fim de motivar o profeta: este não será o teu herdeiro, mas aquele que é gerado de ti, esse sim será o seu herdeiro. Olha como Abraão está entrando numa crise de fé, porque ele está olhando para onde? Para a sua situação. E hora que ele saiu há 3 capítulos atrás, alguns anos ou alguns meses, a gente não sabe ao certo, baseado numa promessa para uma terra que ele não está olhando, mas agora ele está olhando para a sua necessidade, para a sua fraqueza, acreditando que não vai mais gerar. Deus não quer que você olhe para a sua situação. Deus não quer que você olhe para a sua família nesse momento da maneira que ele está, mas para a maneira que ela vai se concretizar. Uma família próspera, sólida e firmada na sua palavra. Nós vamos entrar agora no 1.3, que é aquela parte que Deus é grande, Ele cumpre a sua promessa. Olha, no verso 7, de onde a gente leu, Deus vai fazer uma promessa de que Ele vai gerar. Independente da situação, Deus não volta atrás. Lembra do que ele disse no livro de Números? Mas ele também disse que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, se não me engano, no verso 7, vai dizer que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deixa eu só confirmar o versículo para vós. Olha, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas o versículo 6 vai dizer: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo perfeito ele vos exalte. Mas olha, deixa eu te contar algo, talvez não seja da sua maneira, talvez não seja na sua hora, mas será no tempo de Deus, no tempo da sua exaltação. Talvez você queira agora, da sua maneira, talvez a sua casa, o seu lar, queira para esse momento, para essa circunstância, mas Deus está dizendo que a promessa ainda está de fé. Ele está vindo no capítulo 15, quando Abraão está numa crise de existência, dizendo que ele não tem condições de gerar. Ele está vindo renovar a promessa para dizer: olha, tu vai gerar, Abraão, a tua família vai ser próspera e você vai ser um descendente abençoado. Mas quando a gente lê Gênesis 16, no verso 2 e 3, a gente vê uma interferência aos planos de Deus. Por quê? Porque Abraão, ele é o mentor da sua casa. Eu quero te dizer que você também é o mentor da sua casa e você precisa estar atento às portas que você acha que chegará mais rápido à promessa de Deus. Mas lembre, eu acabei de falar que é no tempo perfeito que você será exaltado. Olha, eu quero te dizer que naquele contexto, naquela situação, era natural que para o homem não ficasse sem herdeiro, a sua mulher desse a sua serva. Mas aos olhos de Deus, Deus não quer que você busque um jeitinho para agradá-lo e cumprir as suas promessas. Deus que você quer que você continue acreditando. Olha o que Agar faz por causa de Sara faz por causa de uma tradição e de um medo de seu esposo ser envergonhado, mas a promessa de Deus é o quê? Tu não serás envergonhado. Então não queira buscar uma porta, um jeitinho, uma maneira de adiantar o cumprimento da promessa. No tempo perfeito, eu vou repetir, Deus vai por te exaltar. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 vai dizer que um dia para Deus são como 10.000 anos lá no céu, e 10.000 anos lá no céu, como um dia aqui nas terras. Tudo está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Olha, Abraão devia permanecer firme e esperar em Deus, mas com o desejo humano de agradar aquele que ama, de agradar aquele que gosta, de agradar a sua amada, de agradar a sua esposa, ele cede a palavra de Sara. A gente leu na leitura bíblica em classe que ele cedeu a palavra de Sara, ou de Sarai naquela época. Mas por quê? Porque ele se esqueceu das promessas. Deixa eu te contar, não se esquece das promessas que Deus te fez. Se você acha que vai esquecê-la, cola ela em algum lugar. A lê todo dia antes de você sair de casa, ora agradecendo por ela, mesmo que ela não tenha se realizado, para que você não dê abertura
para o jeitinho que o homem quer dar para chegar até você. Olha, e não foi só Abraão que cedeu, mas Sara também perdeu, porque ela saiu de lá ouvindo uma promessa que não foi feita para ela, mas foi feita para o seu esposo. E aí a gente entra no ponto 2.2, no meio dessa lição, porque Abraão preferiu acreditar no argumento da mulher, a fim de agradá-la, mas esqueceu no argumento e da promessa que era que os dois iriam gerar. E sabe o que é o mais lindo? Porque lá na frente, quando Deus ele vai pedir a Isaac a Abraão, olha o que é que Deus diz: Abraão, me dá o seu filho, seu único filho, o filho daquele filho que eu te prometi. Mas quanto filho Abraão tinha? Abraão tinha 2 filhos, Ismael era mais velho, mas olha as características que Deus está dando para Abraão. Ele está dizendo que quer a promessa. Deus está dizendo, ele está mostrando para Abraão naquela situação que a promessa não morreu, que a promessa está de fé. E qual é o problema da precipitação? Agir conforme a maneira. Que nós também lemos também na lição e na leitura bíblica em classe, e nós já estamos nos aproximando do fim. Quando a gente se precipita, o que é que vai acontecer? Quando a gente se precipita, quando a gente quer antecipar as coisas, o que é que acontece? Vai acontecer o natural. Vai acontecer conflitos dentro do nosso lar. Abraão agora está numa sinuca de bico, como a gente fala. Ou ele agrada a sua amada, ou ele agrada a sua serva egípcia, mas que gerou o seu filho. Tem um menino recém-nascido que não é culpado de nada, está no meio dessa situação. E aí nasce o ciúme, e aí nasce a contenda, e aí nasce a guerra. E a Abraão, sem saber o que falei, olha, foi tu que me deu. E a gente vai cair naquela máxima da síndrome de Adão. Foi tu que me deu, não fui eu que pequei, não fui eu que errei. Foi ela que me ofertou, foi ela que se entregou a mim. Olha o perigo de você agir sem pensar, quando você age se esquecendo das promessas de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós temos que lembrar daquilo que Deus nos prometeu. Tem uma guerra que perdura até os dias atuais entre judeus e árabes por causa dessas escolhas. Deixa de sacrificar o teu futuro para viver um bom presente, mas talvez sacrifique esse presente para ter um futuro próspero de bênçãos que Deus nos reservou. Muitos conflitos nos dias atuais, dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro dessa célula máter da sociedade, é porque nós nos esquecemos que quando Deus une um homem e a mulher, é formado um novo corpo e um novo espírito. E o homem toma uma decisão e a mulher toma uma decisão sem estar em comunhão, sem estar em comum acordo. A precipitação desse casal gerou consequências inimagináveis que perduram até os dias atuais. Se eu estou correndo muito, me desculpa, minha primeira experiência, mas eu estou sendo sucinto e direto para que você aprenda. Não deixe de ler a lição, porque isso é primordial para aqueles que querem chegar até os dias atuais com sucesso dentro do seu lar. Olha, nós já estamos concluindo essa lição e indiretamente nós já falamos o ponto 3 da lição. Quais as consequências de uma decisão precipitada dentro do ambiente familiar? Ciúme, tumulto, contenda, ira e talvez até revolta. E tudo aquilo que foi fruto de uma decisão precipitada vai gerar consequências que nós não conseguimos aceitá-las e nós não conseguimos medir tudo aquilo que vem quando a gente foge da vontade de Deus e procura seguir a vontade humana. Talvez o que Deus queira para o seu lado, da tua família, é uma reunião para resolver todos os problemas e voltar ao prumo da vontade de Deus. Olha, nesse momento eu vou ler a conclusão, lembrando que tu deve ser um mentor espiritual para o teu lar, para a tua casa e para a tua família. Eu quero te agradecer por estar comigo até aqui e te dizer que no próximo domingo você também vai estar comigo. Segue as minhas redes sociais aí embaixo. E na outra rede social que eu tenho, eu posto mensagem de fé todos os dias, tá? Eu vou deixar o link dela aí embaixo. Se você quiser acompanhar a mensagem de fé, ela vai estar aí para você acompanhar todos os dias um devocional abençoado. Vamos ler essa conclusão juntos? Olha que conclusão abençoada. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente
Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos. E aí nós não estamos falando mais da família, mas do eu também. De nos precipitarmos como pessoas, homens e mulheres de Deus, com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves à família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não os acrescenta dores. Deixa eu te falar, não queira cumprir ou chegar antes da hora no centro da vontade de Deus. Eu te agradeço por você estar comigo nesse momento e ao longo desses minutos que te seguem. Desculpa se eu falei muito rápido, mas também é meu primeiro momento. Muito obrigado, no nome de Jesus, por estar comigo até aqui. Volta no domingo para estar aqui comigo, amém?